Apóstolo, capítulo de número 8. Vou ver se prego bem rápido hoje. Oh, glória a Jesus. Culpado foi vocês. Vocês dois é culpado, tá? Então, qualquer coisa, pode pegar o diácono Joel ou o diácono Elias. Glória a Jesus. Capítulo 8. Eu vou ler do primeiro versículo em diante. Eu quero que a igreja acompanhe aí em nome de Jesus. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entretanto, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos, ia por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, e iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, os que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Glória a Jesus. Feche teu olho comigo nesta noite. Oh Espírito Santo, querido Deus, nós glorificamos o teu nome nesta noite. Nós exaltamos a Ti na beleza da Tua santidade. Estamos na Tua casa, adorando, glorificando e louvando o Senhor, o nome do Senhor neste lugar. Pai, que possamos ser cheios do Teu Espírito, que possamos ser abençoados pela Tua presença, que possa haver libertação, que possa haver curas, sinais miraculosos aqui em nosso meio, Pai. Estamos aqui há alguns minutos já adorando o Teu nome e na certeza que o Senhor está com os céus abertos para nos abençoar. Pai, nós oramos e damos graça ao Senhor por tudo em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, né, irmãos? Estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade, não é? Junto com o privilégio de estar aqui na casa do Senhor, para adorarmos e glorificarmos este nome que é sobre todo nome. Glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia, que Deus possa abençoar todos os irmãos que estão presentes nesta noite com muita graça, com muita glória, com muito poder, com unção, né, derramada sobre todos neste lugar. Glória a Jesus. O texto que nós abordamos, né, nesta noite é um texto muito importante para nós tomarmos como base para nossas vidas, nós sabermos como Deus ele trabalha, tem um jeito diferente de trabalhar, né? Um jeito diferente de trabalhar. Nós às vezes pensamos que Deus trabalha de uma forma e Ele vem e trabalha de outra nas nossas vidas. Aleluia, nós sabemos muito bem do avivamento, né? Quando aconteceu da descida do Espírito, né, Santo de Deus lá naquela casa ali de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, né, quando o Espírito de Deus desceu sobre aquela casa, eles estavam todos
num propósito de adoração, esperando a grande promessa de Deus, que Ele falou: ficai todos em Jerusalém. Ficai todos em Jerusalém, reunidos num só propósito, numa só adoração, esperando, porque eu hei de enviar sobre vocês o Consolador. Então, a igreja estava instalada ali em Jerusalém, eles estavam esperando a grande promessa, que era descido o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Senhor cumpriu, né, com a sua palavra, e no dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre aquele lugar. Aleluia, vocês sabem bem da história. E ali todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, foram encorajados para fazer a obra de Deus, começaram a pregar a palavra do Senhor. Ali estava a igreja do Senhor, ali no dia de Pentecostes nasceu a igreja do Senhor naquele lugar ali. Aleluia, o povo de Deus estava reunido ali, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia, as coisas começaram a fluir de uma forma poderosa, que o nome do Senhor começou a ser anunciado, começou a ser, aleluia, apregoado, aleluia, aos corações que ainda não tinham sido alcançados pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor. Aleluia. Mas nós sabemos muito bem, irmãos, que como o povo lá, né, atrás, no Velho Testamento, para o deserto, Deus tirou o povo das mãos das garras de Faraó, e mesmo assim o povo, eles voltavam os seus pensamentos para outros deuses que não era o Senhor, eles murmuravam, eles reclamavam, aleluia. Da mesma forma, aqui nós vemos acontecer com a igreja, uma igreja que ela começou se aderir ao sistema da época. Aleluia. E o problema não é a igreja aderir com o sistema, aleluia, quem sabe das leis de Jerusalém, dos seus sacerdotes, dos seus homens que se entendiam. O problema é que a igreja, ao aderir ao sistema, ela parou de fluir. Ela não fluía mais. Ela não falava mais do amor de Deus como deveria falar. Aleluia. Aí quando a igreja, irmãos, que está montada, está glorificando a Deus, está louvando ao Senhor como nós estamos aqui, ela se adere ao sistema do momento. O sistema do momento na nossa era é a rede social. É um deles. E para de fluir, para de crescer, para de anunciar Jesus. Começa a se adequar a outras coisas que não é segundo a vontade de Deus. Deus sempre tem uma ferramenta, irmãos, para dar uma sacudida nessa igreja, para levantar esta igreja de novo, mostrar que Ele ainda é o Deus desta igreja. Aleluia. E aqui não foi diferente. Quando a igreja aderiu ao sistema e parou de fluir, Deus levanta alguém. Já foi lido aqui, Saulo de Tarso, para perseguir a igreja, para maltratar a igreja, prender a igreja, chicotear a igreja. Aleluia. Estevão acabara de ser morto, mas a perseguição, ela não parou. Pessoas eram arrastadas de suas casas, jogadas nos cárceres, eram mortas, por não querer negar o nome de Jesus às vezes. Eu não vejo essa perseguição como algo maligno de Satanás. Aleluia. Por essa perseguição, eu vejo ela aqui como Deus, como permissão de Deus. Como permissão de Deus, irmãos. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Talvez você tem vindo à igreja e muitas vezes tem alguém te perseguindo. Tem algum amigo seu no seu trabalho levantando contra você.
Alguma perseguição está instalando contra a sua vida. Muitas vezes é Deus permitindo que aquilo comece a acontecer para te dar uma sacudida e te mostrar que Ele ainda é Deus na tua vida. Para te acordar, porque muitas vezes você está se aderindo ao sistema e está deixando de fluir na presença de Deus, na casa do Senhor. O sistema tem te engolido, o sistema tem impedido de você estar aqui nos cultos, nos estudos, nas orações. Muitas vezes você não tem fluído mais, aleluia, como antes. Aí Deus permite algum tipo de perseguição. O inferno foi instalado lá em Jerusalém. Porque Saulo de Tarso, ele fez um inferno, irmão, na vida da igreja. Está escrito aqui, ó. Não é eu que estou falando. Muitos, como homens e mulheres, eram arrastados de suas casas, castigados, jogados no cárcere. A igreja começou a sofrer uma grande perseguição. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que muitos eles se levantaram e começaram a fugir de Jerusalém. Alguns estavam engordando espiritualmente, nos seus bancos de braço cruzado, não querendo fazer nada, só criando gordura. Aí Deus falou: vamos sacudir esse povo, porque esse povo não pode ficar do jeito que está. Aleluia. Porque nós estamos vivendo um tempo, Pastor Júnior, de crentes, servos de Deus, aleluia, obeso espiritualmente, porque ele fica só nos bancos, aleluia, oh Espírito Santo, não querendo fazer nada na obra de Deus, não querendo anunciar a palavra na rua, trabalha anos e mais anos no meio de uma turma, e muitas vezes essa turma não conseguiu ainda identificar que ele é um servo de Deus, porque o sistema está engolindo você. A igreja de Deus está sofrendo perseguição, a igreja de Deus está passando por luta, muitas vezes porque Deus está permitindo a perseguição. Sempre foi assim, irmãos. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que Deus está sacudindo você e você não está entendendo. Você está sendo sacudido por Deus, porque Deus está querendo que você comece a fluir novamente na obra dele. Você orava, já não ora mais. Você tinha uma vida de consagração na palavra, você já não tem mais. Você gostava de jejuar, você já não jejua mais. Você tinha compromisso com todos os cultos, já não tem mais compromisso com todos os cultos. Virou muitas vezes crente domingueiro. Talvez é porque você não quer, mas o sistema está te engolindo. E sem perceber você está fazendo isso. E Deus vai levantar Saulos de Tarso para sacudir você. Oh glória. Oh Espírito Santo. A Bíblia diz que um deles era Filipe. Versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Samaria era conhecida pela cidade pagã, uma cidade de bruxo, usava bruxaria, uma cidade idólatra, uma cidade que tinha muitas coisas ruins, a idolatria, a bruxaria, as prostituições. Quem lembra de Jesus quando teve encontro com aquela mulher lá perante aquele tanque, aquela samaritana?
Jesus teve encontro com uma mulher e depois, na sua conversa, ele conseguiu ver que ela já tinha tido 6 maridos. Um problema dentro daquela cidade. Aleluia. Filipe estava engordando ali em Jerusalém, sendo engolido pelo sistema. E agora Deus permite aquela perseguição. E Filipe agora levanta e vai fugindo, vai correndo para Samaria. Porque Filipe, ele foi para Samaria não é porque ele foi receber um óleo da unção para ir para lá. Não foi porque ele tinha, aleluia, uma faculdade. Ele tinha um estudo específico para isso. Ou foi ordenado para alguém, não. Filipe foi para Samaria porque ele ia morrer, irmãos. Filipe correu para Samaria porque ele ia ser morto. Diácono Joel, você não vai para lá. Ele ia morrer. Ele não foi para lá porque ele queria fazer a obra missionária. Eu vou lá para Samaria, porque lá ninguém queria ir para lá, irmão. Ele foi para lá, ele correu para lá porque ele ia morrer se ele continuar em Jerusalém. A perseguição estava lá, ele estava matando os cristãos, Vande. Eles estavam destruindo aqueles que adoravam o nome do Senhor. E Filipe, correu para Samaria. Aleluia. Agora Filipe chegou em Samaria. Todos viram o Filipe chegar lá. Mas não viram por que ele chegou lá. Ou como ele chegou lá. Viram o Filipe chegar. Vou repetir, mas não viram como ele chegou lá. Talvez você foi um desses que chegou à igreja. Nós vimos você chegar, que bom, mais um irmão, olha que glória, que bênção, está chegando para a igreja, está gostando, e vai, que maravilha. Mas não imaginamos como você chegou aqui. Qual foi o processo por você ter chegado aqui na igreja? Por que você veio para a igreja? Como? Por que houve para você vir para a igreja? Porque lá em Samaria, eles viram Filipe chegando, aleluia. Talvez imaginaram, opa, é um dos discípulos, é um dos que anuncia a palavra, ele veio pregar para nós. Eles não entendiam como que ele chegou lá. Eles sabiam que Filipe chegou lá fugindo da morte, fugindo da perseguição, Reane. Mas eu fico feliz demais com a vida de Filipe, porque a Bíblia diz que mesmo ele sendo perseguido, correndo risco de morte, ele foge para Samaria, mas ele chega lá fazendo o quê? Anunciando a Cristo, pregando a palavra de Deus, falando do amor do Senhor Jesus. Aleluia. Filipe, a Bíblia não mostra hora nenhuma ele reclamando, ele murmurando, aleluia, eu pregava a palavra lá, e estou sendo perseguido, estou sendo isso e aquilo. Não, ele mostra aqui Filipe pregando a palavra de Deus. Igreja do Senhor que está me ouvindo aqui nesta noite, aconteça o que acontecer com você, aleluia, pregue a palavra de Deus. Não pare de pregar a palavra de Deus. Não pare de anunciar Jesus. Aleluia. Vai vir provações, vai vir calúnia, vai vir fofoca, vai vir levante de um irmão que está com inveja, aleluia, porque não ora como você ora, não busca como você busca. Vai vir, mas não importa não. Em vez de você murmurar, em vez de você ficar reclamando, pregue a palavra de Deus, porque é para isso que Deus levantou você, para pregar a palavra de Deus. Oh, maravilha. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Entendeu agora, irmãos? A perseguição que foi instaurado lá dentro de Jerusalém, o inferno que foi arquitetado lá.
que foi aceso. Filipe saiu correndo do meio do fogo, mas foi para incendiar Samaria. Marco, Filipe saiu do meio do fogo, mas para incendiar Samaria. O propósito de Deus é que ele levantasse, saísse da mesmice, saísse da comodidade, parasse com aquela obesidade espiritual, estava gordo espiritual, e marchasse na presença dele, incendiasse Samaria, porque Samaria precisava de ouvir a palavra de Deus, ser evangelizada pela palavra de Deus. Arreba sobe de calamantarébia, arreba subi andaraba subi cantarébia andarábia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Deus está querendo incendiar. Deus está querendo incendiar a sua casa. Deus está querendo incendiar os seus filhos, o seu esposo, ou a sua esposa, a sua família, lá no seu trabalho. Deus está querendo incendiar. Samaria está instalada lá, mas Deus está, aleluia, muitas vezes sacudindo você, para você sair, aleluia, dessa comodidade e começar a pregar. Vocês oram por mim, vocês oram por aquilo, vocês oram por aquilo, e jejum porque está feio o negócio. Não estou aguentando mais, vocês oram, murmura daqui, reclama de lá, e Deus está dizendo assim: prega a palavra. Você não está entendendo que Deus está te sacudindo, porque você precisa deixar de ficar engordando e começar a pregar a palavra de Deus. Arabashuri cantarébia, Amandacai, Ramassaia. Tem coisas, é muito bom, irmãos. Jejuar não adianta. Tem situação, irmãos, que orar, fazer campanha de monte. Nós vamos começar amanhã em nome de Jesus. Não resolve. Está sacudindo você. Olha que eu vou falar que é sério. Às vezes eu jejum, eu oro, faço campanha de 7 dias, 7, sei lá, para o meu marido vir para a igreja, para o meu filho largar aquela bebida, sair daquelas drogas, para os meus pais aceitarem Jesus como eu. Mas está dentro de casa murmurando, reclamando da vida, engordando espiritual, engolido pelo sistema, e aquela oração, aquele jejum, aquela campanha de monte, não está fluindo nada dentro da sua vida. Deus está, entenda essa palavra nessa noite, Deus está sacudindo você, para você pregar a palavra de Deus. Samaria está instalada, e você precisa de pregar a palavra, precisa incendiar a sua casa, incendiar o seu trabalho, sua família, aleluia, cantando, dançando, saltitando na presença do Senhor, alegrando com Deus. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Mas tinha um problema aqui, irmãos. A Bíblia fala que Filipe, ele começou a pregar, anunciar a Cristo, e multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia. Aleluia, olha só o versículo 7. Pois espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados naquele lugar. Mas tinha um problema Samaria ainda. Esse problema, Simão o mágico,
Simão Mágico era respeitado naquele lugar, irmãos. Ele era temido em Samaria. As pessoas botavam crédito nele. As pessoas tinham medo de Simão, com as suas bruxarias, com as suas mágicas. Então as pessoas admiravam Simão. Mas a Bíblia está nos revelando aqui, aleluia, que quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim como homens e mulheres. É o versículo 13. Coloca o versículo 13 aí, Kika. Coloca o versículo 13, faça favor. Vamos ler junto, irmãos? 1, 2, 3, vai. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Sabe por que isso aconteceu? Porque Filipe, ele não desistiu de pregar a palavra. Ele não desistiu de anunciar Jesus. Aleluia. Simão Mágico, alguns historiadores contam que ele tentou negociar com Filipe, porque ele era muito poderoso em Samaria. Quem sabe ele falou assim: eu vou abrir um quartinho para você instalar Jerusalém aqui, a igreja aqui, e você prega de lá, e eu faço as minhas mágicas de cá, e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só que com o servo de Deus não tem negociação, irmãos. Satanás, ele tenta negociar com as nossas vidas, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque com o servo de Deus, ou é sim ou não, ou está liberto ou não está. Esse negócio de meio não existe com Deus não, irmãos, porque é isso que esse homem queria, continuar fazendo as suas mágicas, as suas feitiçarias, enquanto ouvia a palavra. Aleluia. Mas não tem negócio com o inimigo. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, irmãos. Mas o diabo não, ele não é onipresente. Então por isso que ele instala um demônio lá na boca tal, um demônio lá no prostíbulo tal, instala outro demônio lá no boteco tal, porque ele não é onipresente. Aleluia. E muitas vezes chega a falar assim: graças a Deus, glória a Deus, nós não estou bebendo mais. Mas vamos devagar, né? Vamos devagar. Não está liberto. Não está liberto, irmãos. Ou você é servo de Deus, ou você não é. Com Deus é assim, irmãos. Vai ser assim no último dia. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei, eu ia mesmo, eu vi. Apartai-vos de mim, rapaz, eu nunca te conheci. Sai fora. Comigo não tem negócio. Comigo não tem negociação. Alabassuri cantarépia. Mas se nós insistimos, irmãos, em pregar a palavra, Deus faz a obra. Deus está falando com irmãs e irmãos aqui nesta noite. Não desista de pregar a palavra. Não desista de falar do amor de Deus. Mas pastor, eu já falei, eu já aconselhei, já orei, e não larga aquela bebida, aquele cigarro, não larga aquele vício, aquele negócio é horrível, não tem jeito. Não pare de pregar a palavra. Não desista de anunciar Jesus, porque aqui tem a resposta à insistência. O versículo 13 está dizendo que o próprio Simão abraçou a fé, irmãos.
abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, aleluia, extasiando os sinais e grandes milagres que era praticado naquele lugar. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Pregue a palavra do Senhor. Eu estou diante de uma igreja, estou diante de um povo, aleluia, que Jesus chamou para pregar a sua palavra e junto com a sua pregação levar você para o céu. Aleluia. Não espere Deus te sacudir, não espere Deus levantar um agente, aleluia, que seja do inferno para provar você, para balançar você. Não, comece a pregar a palavra a partir de hoje. Comece a anunciar a palavra, irmãos. Comece a dizer que Jesus, Ele é bom, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele leva para o céu. Comece a pregar a palavra do Senhor. Aleluia, mas pastor, para o senhor é fácil falar, aquele camarada é difícil, ele não entende, ele não dá ouvido, não tem jeito mais, já estou cansada, aleluia, esse aí... Um crente, servo de Deus não cansa, irmão. Servo de Deus não para. Servo de Deus, ele insiste, porque ele sabe que Deus vai dar a vitória dele. Ele sabe que Deus vai dar a vitória dele. Oh, glória. Portanto, eu estou pregando para você nesta noite. E Deus está mandando dizer para você: não desista. Não desista daquele homem. Não desista daquela mulher. Não desista daqueles filhos. Não desista. Não desista daquele vizinho, não desista daquele companheiro de trabalho que você tem orado com ele, não desista, pregue a palavra, aleluia, que como Simão abraçou a fé, ele também irá abraçar a fé, e vai vir com você pregar e anunciar Jesus também, em nome de Jesus. Oh, glória, amém, irmãos? Você pode ficar em pé comigo nesta noite? Fique em pé comigo nesta noite, fique em pé neste lugar. Ore cantará machuri cantarébia. Oh, Yeshua Hamashia. Deus é na tua vida, Deus é na tua casa, Deus é na tua família, Deus é com você. Oh, Espírito Santo, aleluia, glória, 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 glória a Jesus. Aleluia. Muitas vezes Satanás, irmãos, Deus, os demônios não tem medo de multidão. Muitas vezes não tem medo de uma multidão, mas tem medo às vezes de uma pessoa só que ora, que busca o Senhor em espírito e verdade, que anda de acordo com a presença do Senhor, com a vontade da palavra de Deus. Aleluia. Muitas vezes uma multidão, irmãos, é só barulho, é só oba-oba, mas um irmão que tem compromisso com a palavra de Deus, esse Satanás tem medo, esse diabo tem medo, que não vê ninguém indo com o Filipe para lá. Está aqui, Filipe, ele foi sozinho, irmão. Sozinho. Ele entrou lá no meio daqueles macumbeiros, daqueles idólatras, daqueles homens sanguinários, e começou a pregar, a anunciar Jesus. Pastor, eu estou sozinho na minha casa. Você não está sozinho, não. Deus é contigo. Deus é contigo. Fala com o seu irmão: Deus, fala, Deus é contigo. Então pregue a palavra. Pregue a palavra. Aleluia. Volta lá no hino do Mato Nascimento. Por favor, aqui na segunda estrofe. Aleluia. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Oh, Espírito Santo,